Imagine estar prestes a embarcar num voo internacional, quando de repente as luzes de alerta piscam, voos são cancelados e ninguém sabe explicar o motivo. Foi exatamente isso que aconteceu no coração da Escandinávia, a região norte da Europa, a parte loira da Europa, de Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca, quando misteriosos objetos voadores paralisaram os dois maiores aeroportos da região em Copenhague e Oslo, capitais da Dinamarca e Noruega, respectivamente. Quem será que controlava essas máquinas gigantes? E, principalmente, qual era o objetivo de sobrevoar infraestruturas críticas da OTAN? Na noite da última segunda-feira, 22 de setembro de 2025, grandes drones, apelidados de Drones, foram avistados sobrevoando áreas críticas da OTAN e paralisando completamente o tráfego aéreo em dois dos mais importantes aeroportos da Escandinávia. Em Copenhague, o maior aeroporto da região nórdica, as operações ficaram suspensas por quase 4 horas, afetando cerca de 20 mil passageiros, com voos cancelados, atrasos e mais de 50 aeronaves desviadas para outros terminais. Já em Oslo, a situação também foi caótica. Por volta da meia-noite, o espaço aéreo foi fechado após a detecção de outro drone, que paralisou o tráfego por 3 horas e desviou 14 aviões. O que chama ainda mais atenção é que, mesmo com a resposta imediata das autoridades, os misteriosos drones simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Segundo analistas, a ação não foi obra de amadores, mas de um ator capaz, demonstrando poder e intenção de desafiar diretamente infraestruturas críticas da OTAN. Assim que os relatos vieram à tona, a comunidade ufóloga logo entrou em alerta. Afinal, os drones já não eram novidade para quem acompanha esse fenômeno. Muitos logo lembraram os estranhos episódios ocorridos meses antes, quando drones misteriosos sobrevoaram bases militares na Inglaterra e nos céus de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Você deve se lembrar muito bem desse evento. Na verdade, esses objetos começaram a chamar a atenção mundial entre outubro de 2024 e fevereiro desse ano, quando dezenas de incursões foram registradas em áreas sensíveis. Mas, para os mais atentos, essa história já vinha acontecendo bem antes, em silêncio, com registros discretos dentro de instalações militares. O caso da Escandinávia apenas reforça uma pergunta que ninguém consegue responder. Estamos diante de uma simples operação tecnológica ou de algo muito maior? Um ataque sem precedentes. Na voz da própria primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, o episódio foi descrito como o ataque mais grave já registrado contra uma estrutura crítica do país. A fala foi um alerta. O que parecia apenas mais um caso de drones misteriosos tornou-se parte de uma crescente onda de violações territoriais, desde drones passando por ataques cibernéticos e até invasões do espaço aéreo europeu. Recentemente, episódios semelhantes foram relatados na Polônia, Romênia e Estônia. E como era esperado, a Rússia logo foi mencionada como possível responsável. O tabuleiro geopolítico. Esse incidente não aconteceu num vácuo. Ele ocorreu justamente uma semana depois da Dinamarca anunciar a compra de armas de precisão de longo alcance, uma resposta direta à pressão militar russa desde a invasão da Ucrânia. Na Noruega, a tensão também aumentava. O primeiro-ministro Jonas Gahr Støre revelou que aviões russos violaram o espaço aéreo norueguês neste ano, algo que não acontecia havia mais de uma década. E na mesma noite em que Copenhague enfrentava o caos, Oslo também fechava o seu aeroporto por quase 3 horas após relatos de drones. Para as autoridades não há dúvida, os 2 episódios devem estar conectados. Sombra de sabotagem. Flemming Dreger, chefe de operações dos serviços de inteligência dinamarqueses, deixou claro: o país enfrenta uma ameaça significativa de sabotagem. O inspetor Jens Jespersen foi ainda mais além, revelando que os drones detectados não eram comuns.
tinham um tamanho incomum, rotas complexas e permaneceram sobre os aeroportos tempo suficiente para deixar claro que estavam sendo operados por especialistas. A polícia, mesmo monitorando cada movimento, decidiu não derrubá-los, justificando que os riscos eram altos demais. Um impacto poderia atingir aviões no solo, tanques de combustível ou até áreas residenciais. A guerra invisível no ar e no digital. Enquanto os drones misteriosos paralisavam aeroportos na Escandinávia, outro front silencioso se abria nesses estranhos eventos. Ataques cibernéticos. No fim de semana anterior, falhas em sistemas de registro de passageiros derrubaram operações em grandes capitais europeias como Londres, Berlim, Bruxelas e Dublin, mergulhando milhares de viajantes em atrasos e caos. Será que tudo isso está mesmo relacionado? A combinação de céus invadidos e sistemas digitais sabotados aumentou ainda mais a sensação de vulnerabilidade no continente. A ameaça deixou de ser apenas visível, sobrevoando pistas para infiltrar-se nos códigos invisíveis que sustentam o transporte aéreo. A resposta da OTAN. Diante da escalada, a OTAN foi convocada a se reunir em Bruxelas na terça-feira, dia 23, acionando o artigo 4 do tratado, um dispositivo que prevê consultas emergenciais sempre que um aliado se sentir ameaçado. O secretário-geral Mark Rutte pediu cautela, afirmando que ainda era cedo demais para apontar a Rússia como culpada. Mas, por outro lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não hesitou em acusar Moscou de violar o espaço aéreo dinamarquês. O Kremlin, como de costume, classificou todas as denúncias como infundadas. O enigma da detecção, quando os céus enganam a tecnologia. Enquanto ufólogos levantam a hipótese de que os misteriosos DROVNIs possam não ter origem humana e sim extraterrestre, para as autoridades o problema é bem mais prático e alarmante. Cada vez mais frequentes, esses incidentes em aeroportos civis representam riscos diretos à vida de passageiros, tripulações e até mesmo das pessoas em solo. A Agência Europeia para a Segurança da Aviação já admite: identificar drones em pleno ar é um desafio quase impossível. Diferentemente de aviões convencionais, eles são pequenos, ágeis, difíceis de rastrear e muitas vezes invisíveis aos radares tradicionais. É como procurar uma agulha num céu de tempestade. Para você ter uma ideia, em 2018, um único episódio no aeroporto de Gatwick, em Londres, custou à indústria cerca de 64 milhões de euros, mostrando como esses fantasmas voadores podem paralisar a economia em questão de horas. O dilema da defesa. Como deter o que não se vê? Mesmo quando detectados, o desafio seguinte ainda é maior. Como neutralizar drones hostis sem colocar em risco os aviões e passageiros? Técnicas como o bloqueio de sinal, o jamming, poderiam funcionar, mas são proibidas em grande parte do Ocidente por um motivo simples. Se afetarem o GPS de aeronaves, o desastre seria imediato. A única alternativa realista até agora tem sido separar o tráfego aéreo dos drones invasores. Uma medida drástica que, na prática, fecha aeroportos inteiros. E foi exatamente isso que vimos em Copenhague e Oslo. Mesmo com os sistemas de segurança avançados, a incerteza sobre a origem e a intenção desses aparelhos obrigou autoridades a recuar. Outros ataques. O clima de tensão no céu europeu só aumentou nos últimos dias. Pela terceira vez em apenas 10 dias, a Rússia foi acusada de violar o espaço aéreo de países membros da OTAN. O primeiro episódio ocorreu na Polônia em 10 de setembro. 3 dias depois, foi a vez da Romênia. E agora, a denúncia mais grave veio da Estônia, na última sexta, 19 de setembro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores estoniano, 3 caças MiG-31 cruzaram o Golfo da Finlândia sem autorização e permaneceram por 12 minutos dentro do espaço aéreo do país. Para Tallinn, o ato não foi um erro de navegação, mas uma provocação descarada. A reação da União Europeia não demorou.
o chefe da política externa, Kaja Kallas, classificou a violação como uma provocação extremamente perigosa, alertando que Vladimir Putin estaria testando a determinação do Ocidente. A OTAN confirmou que interceptou as aeronaves russas e reforçou a gravidade do episódio. Nas palavras da porta-voz Alison Hart, trata-se de mais um exemplo de comportamento imprudente da Rússia. Ao mesmo tempo em que evidencia a capacidade de resposta da aliança militar, diante desse cenário de provocações militares, ataques cibernéticos e violações de espaço aéreo, a Europa se vê num tabuleiro de tensão onde cada movimento pode ser decisivo. Mas enquanto autoridades e governos apontam para inimigos bem conhecidos, os drones continuam a desafiar a lógica e a segurança aérea. O fato é que, mais do que nunca, os objetos desconhecidos sobre a Europa deixaram de ser apenas relatos curiosos para se tornarem uma questão de segurança internacional e talvez até um mistério que ainda vai render muitas noites sem sono em gabinetes de inteligência pelo mundo.